Oi! Hoje é dia de iV40, esse carro que é o 100% elétrico da JAC Motors. Sim, senhoras e senhores, nós testamos algum tempo atrás o Zoe, que é o carro 100% elétrico da Renault. Quem não viu, aproveita, ó, o link tá aqui embaixo, aproveita para dar uma olhadinha. E hoje nós estamos aqui com outro carro 100% elétrico, que eu fiz questão de fazer a mesma rota para ter a mesma percepção, o mesmo feeling, e eu conto para vocês tudinho nesse vídeo. Entra cachorro também aqui, ó, a gravação. E aí, beleza, meu? Bom, o carro é 100% elétrico, não é um carro de perfil fora de estrada. A gente fez um trajetinho pequeno aí, meio que off-road, mas a ideia é entender o quanto aguenta a bateria, se essa bateria realmente dura 300 km, como eles dizem. Basicamente, o iV40 é o carro, o T40 da JAC. Eu já fiz esse vídeo para vocês há algum tempo atrás. Vocês já conhecem o T40, então imagina ele exatamente do jeito que ele é, com um motor 100% elétrico. E os Guns estão de sacanagem, né, meu? Guns é um bicho terrível. É uma contradição um tanto interessante, né? Porque assim, não sou grande conhecedora da motorização elétrica e eles vendem a ideia de que, poxa, você tem muito menos manutenção, você não tem troca de óleo, você não tem troca de filtro. Mas, gente, o que eu tô vendo aqui de tubulação passando, né, até pela questão da parte elétrica, do motor elétrico e toda a parte de estrutura que o motor elétrico precisa, ele ocupa basicamente o tanto que um motor a combustão ocupa. Aí vai aquela pergunta, né? Será que a manutenção realmente vai ser mais barata que o do motor a combustão? Olha, senhoras e senhores, só vendo para crer, eu não sei não, mas a gente tem aqui muitos componentes. Se você falar para mim, liberou todos os fluidos, não precisa mais trocar fluido, beleza, troca de óleo num carro hoje é barato, né? Mas eu tenho uma frase aqui interessante, né? Porque a gente para pensar no petróleo, o petróleo é um negócio que acaba, não é renovável, polui. E eu dei aquela velha gugada sobre o que é o petróleo, então se liga aí. Combustíveis fósseis são combustíveis formados por meio de processos naturais, como a decomposição de organismos mortos soterrados. Os combustíveis fósseis contêm alta quantidade de carbono usados para alimentar a combustão. São usados como combustíveis, carvão mineral, gás natural e o petróleo. Resumindo, combustível fóssil é uma merda pro planeta. Aqui você tem dois tipos de tomada, né? Chegando um pouquinho mais perto, aquela tomada que a gente já está acostumado, adaptada aos carros elétricos, e uma tomada tecnicamente residencial. Pera aí, ou eu coloco uma ou eu coloco a outra, porque as duas, ambas não encaixam se a de baixo não estiver encaixada. Pronto. Done. Perfeito. E aqui a gente fecha o compartimento. Vocês sabem que a gente mostra tudo aqui no canal Michele J, né? Ó, o negócio saiu na minha mão. Bom, eu tenho que encaixá-lo novamente aqui. E aqui embaixo. Ô, louco, sacanagem isso. Você imagina se você tá na correria, isso aqui solta. Complexo. A bordo do JAC iV40, a partida, com um botãozinho, pronto. Ele diz aqui que a gente está pronto a dirigir. Espera aí que a luz está atrapalhando para vocês verem. Eu tenho metade da bateria, 173 km neste momento para utilizar. Nós já rodamos um tanto com essa bateria. Dá uma olhada no painel, o painel é 100% digital. É interessante porque esse Power Mode, ele vai te dando o quanto você está usando da bateria e entra aquela crise, né? Eu já falei isso antes, falei isso com o Zoe. Eu passo a não utilizar nem o cabo para carregar o meu celular. Tenho aqui uma máscara, né, para usar quando eu saio do carro.
E o cabo, bom, o cabo do meu celular não foi utilizado porque eu morro de medo de ficar sem bateria. A gente tem uma autonomia de 173 km. Aqui embaixo a gente tem o ar-condicionado que está desligado no momento, porque ele consome muito, ele é sensível a esse consumo. Aqui uma tomadinha 12 volts, ali uma entradinha para USB, um porta-copos e o câmbio. O câmbio é uma coisa interessante porque é drive ou é rear, é traseira, né? Você engatar a ré ou só o drive ou neutro. Você não tem um parking. Aqui você tem uma câmera de estacionamento, uma câmera de ré, uma câmera 360 que mostra tudo. A gente tá no meio do campo. E a câmera aqui. Tá vendo como ainda falta uma qualidade, né? Uma qualidade em definição da câmera. Eu acho que falta essa qualidade de definição da câmera. Mais abaixo nós temos ali o sensor de estacionamento que você pode clicar. Câmera 360 eu já mostrei para vocês aqui no painel. E aí o freio de mão eletrônico, né? E o auto hold aqui mais embaixo. Então assim, o carro é bem eletrônico. Aqui um porta-objetos, um compartimento. O banco também tem aquele acabamento que a gente já conhece do T40. Eu diria que é muito ok. Muito bacana, nada fora do lugar, tá tudo certinho com o acabamento, mas sempre um pouco duvidoso no sentido de que será que dura? Será que isso aqui vai durar 10 anos com a mesma qualidade? A gente sempre tem essa dúvida, né? O motor, olha eu falando besteira. O volante aqui que é multifuncional, ele tem aquela costura em vermelho que fica um pouquinho para trás, ela dá uma raspadinha no dedo, mas é tudo de bom gosto, se é que eu posso chamar assim. É tudo muito ok, mas sempre tem um mas, né? Tem aquele caminho a percorrer. Eu acho que a proposta desse carro é sim baratear o carro elétrico, jogar esse custo de manutenção para baixo. A partir do momento que eles usaram o T40, uma base já conhecida da Jaque, para diminuir o custo de manutenção e encontrar peças do carro que já estava em linha de produção, sendo que esse carro é 100% elétrico. Então essa é a ideia. Por que vocês estão vendo basicamente a mesma coisa que vocês viram do T40? Por conta disso, para encontrar peças com facilidade e ter uma manutenção bastante acessível. Uma coisa que eu gosto de reparar, vocês sabem, vem em todas as avaliações quase, aquele tapetinho que precisa, via de regra, de um grampo para não escorregar. Esse aqui, quando eu entrei no carro, ele estava mais ou menos nessa posição, né? Lá embaixo. Aí a gente tem que puxar o tapete, voltar ele para a posição, porque ele não tem o grampinho aí para segurar o tapete na hora de conduzir o carro elétrico. Diferentemente do Zoe, o espaço traseiro do IV40 é muito amplo, olha, para entrar e sair muito fácil. É a mesma coisa que a gente tinha lá no T40. Olha quanto de espaço fica para minhas pernas. Tem aqui um porta-objetos. Você não tem a presença de um túnel central extremamente alto. Temos aqui a bateria, ó. Temos mais uma bateria aqui que você consegue ter acesso. Então, olha que interessante para quem vai no meio. Sim, temos espaço para todos. É muito amplo o espaço aqui interno traseiro. Um apoio de braços, né? Um porta-copos, encosto de cabeça para todos os ocupantes e um cinto de 3 pontos, além do Isofix. Já o porta-malas com a mesma capacidade do T40, o que temos aqui de interessante temos o adaptador, como vocês já conhecem, para os carros elétricos. Eu mostrei para vocês ali na frente, né, que existem duas adaptações. Então, esse aqui, quando você já tem aquela estaçãozinha pronta, bonita para fazer, ou então, quando você tem uma tomada tradicional na sua casa, né, muito utilizada, sei lá, em máquinas de lavar, e o adaptadorzinho aqui da máquina, do carro. A gente tá trocando a máquina pelo carro. Então temos essas duas opções. Vejam que eu trouxe alguma coisinha aqui de extensão. Vai que eu precisasse no caminho, no percurso. Não precisei, mas você tem essas duas opções que fica mais prático para engatar ali na sua residência, né? Então eu acho que isso facilita sim o carregamento de um carro elétrico
residencial. Não aconselho vocês a terem isso como um hábito, porque eu acredito que para carregar um carro elétrico na residência você tem que passar pela transformação, fazer o aterramento, fazer tudo o que é necessário. No meu caso, a minha casa, a minha garagem não é coberta, então se chover à noite eu deixar um carro carregando, mora um perigo ali, né? Um problema. Então, enfim, eu realmente acredito que isso é uma boa opção, mas não é ainda a realidade de muitos brasileiros. Já o Step, ele vem aqui, ó, na verdade aquele kit de reparo, bombinha para poder encher, né, o pneu, mas não tem um pneu aqui embaixo para fazer a troca. São 115 cavalos, né, gerados, convertidos para cavalos, na verdade, porque é uma bateria 100% elétrica esse carro, e com aproximadamente 27 kg força-metro de torque. O que impressiona com relação aos outros carros da própria JAC Motors é aquele delay que da JAC tinha muito quando a gente dava acelerador, e esse não tem, ó. Eu já acelerei, ele veio forte, eu tô numa subida, numa clive, numa alça de acesso aqui. Você vê que o carro responde muito ágil, né? E o impressionante mesmo é a falta desse delay gigante que tinha nos carros da JAC a combustão, que quando a gente está falando de um carro elétrico, isso é mais on e off, né? Ou é tudo on ou é off. Uma coisa muito curiosa é quando a gente liga o ar-condicionado, ó. Eu tô com 238 de autonomia na bateria, eu vou ligar o ar-condicionado, estou numa estrada e foi para 213, então despenca a autonomia da bateria quando você tem o ar-condicionado ligado. Como o meu trecho é grande, eu vou rodar 150 km, eu vou desligar de novo o ar, porque eu tenho medo de não conseguir fazer todo o trecho de 150 km, porque eu tô começando a entender o carro agora. Vale um comparativo com o Zoe, que quando eu testei ele foi bem preciso com a bateria, mas a gente, como não sabe se a bateria segue o que mostra no visor, então é uma coisa que dá uma insegurança, né, de você. Acho que esse é o ponto do carro elétrico. Eu tenho essa insegurança ainda com os carros elétricos para saber se eu realmente tenho a autonomia que mostra aqui no painel do carro. Tirando o fato que o carro é elétrico, todo o outro comportamento dele, a distribuição de peso é um pouco diferente, mas o comportamento em si de suspensão, de entrar em curva e tudo mais, é muito similar aos carros da JAC. Isso significa que são carros com um comportamento mais macio, um pouco mais mole, né? Um carro que balança um pouco. Eu acho a suspensão ainda que precisa ser mais trabalhada. O que você ganha no carro elétrico é a distribuição do peso, que fica um pouco mais interessante, porque aí você tem realmente um carro mais equilibrado por conta das baterias. Mas de modo geral, o ambiente, a vida a bordo do carro é muito dentro da marca, que é da JAC Motors. E aí tudo que você faz no carro, assim, até abrir o vidro, consome bateria. Me dá de novo, eu tô falando isso, me dá pânico de imaginar que tudo que eu posso fazer aqui dentro do carro vai consumir bateria. Eu tô com o meu enteado no banco de trás, vocês escutaram alguns barulhos de pacote de salgadinho e tudo mais. Ele tá com o iPad e eu gostaria de conectar o iPad para carregar, mas não conectei o iPad para carregar em lugar nenhum do carro, com medo de consumir a bateria. Mostrei também para vocês nos stories lá no Instagram que eu queria carregar o meu próprio celular, mas eu não fiz isso porque eu vou fazer uma viagem de longa distância. Se fosse dentro da cidade com o carro, em vida urbana, próximo de lugares onde tem bateria, eu não teria medo de fazer. Mas como não é, então eu fico aqui meio que economizando todos esses recursos. Carros do porte desse daqui, ele teria uma média de 1.200 quilos, mais ou menos, né? De 1.200 a 1.400, dependendo do carro. Esse aqui, por ser elétrico, ele tem 1.835 quilos. Então, são quase 2 toneladas. E ele alcança de uma velocidade final de 140 km por hora. Significa o quê? Que um carro elétrico nesse padrão, ele não é um carro para velocidade final. É um carro, sim, para perímetros urbanos, que a gente entende que nos grandes centros faz muito sentido você ter um carro elétrico. Agora, 1.835 quilos é bastante coisa e ele não sofre tanto quando a gente dá motor. O torque dá conta do recado. Isso é uma coisa legal, positiva para ele, mas é pesado. Bem, lá vamos nós
para as vacas frias. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no Michele J, ativa o sininho da notificação, porque toda semana tem um vídeo novo. E esse vídeo de um carro elétrico é a nossa ambientalização no mundo dos elétricos. Eu tenho toda a certeza que isso é um futuro. A gente só não sabe se é um futuro tão breve ou um pouco mais longo, né? No Brasil em especial. Mas falando em preços, esse carro custa R$179 mil. A expectativa era que ele custasse um pouquinho menos, mas eu acho que a devida mudança do dólar e o atual cenário colaborou para essa mudança. E de verdade, é muito dinheiro num carro elétrico, né? Por mais que esse mercado ainda não esteja tão ao acesso da população, se você pegar alguns outros elétricos que já existem no mercado, eu confesso que eu andei com o Zoe, eu achei um carro bastante interessante. Esse não fica atrás na questão de tecnologia elétrica, mas a vida a bordo, todos os acessórios e a funcionalidade do carro, às vezes a gente pende para algumas marcas maiores no mercado. Então o que a gente precisa saber, sim, é se esses carros chegarão no mercado com preços acessíveis e o custo, né, de manutenção é assim, tão baixo quanto falam. Eu desacredito, porque carro elétrico ainda não é um mercado que os mecânicos, que as grandes até reparadoras têm acesso. Então até você chegar lá, até você criar um ambiente propício, onde está tudo isolado, a manutenção do carro é feita 100%, realmente eles sabem o que está acontecendo, eu acho que é difícil chegar a isso nessa coisa tão fina no Brasil. Aí você fala, poxa, mas vai economizar com a troca de óleo, de fazer um cabeçote. De verdade, é tão caro assim? Eu acho que isso já ficou barato, isso já é um negócio que tá barato, isso já é um mercado já acostumado com esse tipo de manutenção, então você tem muito mais oferta. Quando a gente fala de carro elétrico, a oferta para isso é muito menor, provavelmente você vai ter que se socorrer dentro de uma montadora, e aí cabe ao perfil do consumidor. Então, se você é aquele perfil que usa o carro urbano, que tem uma vida agitada, urbana, eu sou 100%, eu sou 100% elétrica, eu sou 100% a favor do carro elétrico. Isso aqui é o futuro, acho que tem que ir para esse lado, tem que ter o carro elétrico, porque você vai sim ajudar o meio ambiente. Você pega São Paulo em dia de rush, trânsito, quando você vê a fumaça saindo do escapamento dos carros, é um desespero, a gente está fazendo mal para a nossa natureza, para o nosso planeta. Então, o carro elétrico, sim, ele é uma realidade, e tomara que ela seja uma realidade muito breve para os grandes centros do Brasil, como São Paulo, BH, Rio de Janeiro, as cidades do Sul, enfim. Eu gostaria de ver muitos carros como este, elétrico, rodando. O problema ele custa ainda muito caro, 179 mil pelo que entrega. Se você imaginar, ele é um T40, ele é um carro que tecnicamente não tem lá tantos recursos, é um carro que te entrega o básico, questão do Latin Handicap já é um pouco mais duvidoso. Então tudo isso dentro desse pacote overview ainda fica difícil para conquistar a grande massa. Mas se você é um perfil, uma pessoa que usa o carro só em grandes centros, talvez você seja realmente um futuro dono de um carro elétrico mais rápido do que qualquer outra pessoa no Brasil. Sobre a nossa viagem de 150 quilômetros, o carro se comportou muito bem. Ele é muito sensível quando você liga o ar-condicionado, então ele cai 20, 30% ou até mais em capacidade de quilômetros rodados. Então você realmente tem que economizar o ar-condicionado. Eu tô aqui falando com vocês com o vidro aberto, porque eu tenho que voltar mais um trecho grande, então tenho medo de ficar sem bateria. Isso aconteceu com o Zoe, acontece com o Jaque, acontece com qualquer carro elétrico 100%, que eu venho pro meio do nada, né? In the middle of nowhere, onde você não tem nada, você só tem uma tomada residencial que demora um tempão. Resende, taca aí as informações. Quanto tempo demora para carregar um carro na residência?
Pois bem, senhoras e senhores, não é pouco. A gente carregou um tempão, eu consegui 20 quilômetros a mais na bateria na minha residência lá em São Paulo. Eu acho isso muito pouco porque eu sou uma pessoa ansiosa naturalmente, então demora muito para carregar qualquer carro elétrico, tá? Por isso que o híbrido talvez seja um universo interessante. Aí há quem fale que a manutenção do híbrido é muito maior porque você tem os dois mundos dando manutenção. Concordo até a página 2, mas eu sou sempre a pessoa até a página 2. Eu acredito 100% numa coisa até a página 2. E vocês? Acreditam ou não no futuro elétrico dos carros? Me digam aí, quero saber. Obrigada pela audiência, obrigada por esses quase 100 mil inscritos aqui no canal. Você que está aqui assistindo esse vídeo até agora, eu sei que é um fãzaço. Então, o meu beijo é para vocês. Muito obrigada. Ficamos por aqui com o nosso IV40. E espero que realmente os carros elétricos dominem os grandes centros urbanos. Tchau! Fui! Eu tô sem o cinto porque eu estou aqui no sítio e todo carro elétrico até 30 km por hora faz um zzz. É que vocês não vão conseguir escutar porque os gansos gritam mais do que o carro elétrico, ó. Shut up. Mas o carro elétrico faz, ó. Deixa eu pôr o cinto só pra vocês verem. Ó. Ouvirem, né? Porque é um sinal que precisa ser emitido para as pessoas que estão passando, né, atravessando ruas e tudo mais. Então, um carro 100% elétrico é necessário um mínimo de som para que a gente escute, né, perceba a aproximação de um veículo. Agora eu realmente fui. Tchau!